Mulher é morta pelo namorado horas após registrar queixa contra ele. Mulher é morta durante briga com o marido por controle de TV. Casos como esses vêm sendo noticiados de forma recorrente. Somente em janeiro desse ano, o estado do Rio registrou 38 tentativas de feminicídio e 5 mortes, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Aqui na Alerj foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar casos de feminicídios. No programa de hoje, eu vou conversar com a presidente e vice-presidente da CPI, deputadas Marta Rocha e Mônica Francisco. Deputadas, bem-vindas ao programa, é um prazer recebê-las. Deputada Marta Rocha, gostaria que a gente começasse o programa diferenciando o que é feminicídio de um homicídio comum. Antes de responder a tua pergunta, eu queria dizer da minha alegria de verificar que aumentou o número da presença de mulheres no Parlamento do Rio de Janeiro. Eu acho que a presença das novas deputadas vai ser uma contribuição muito importante para a CPI e para olhar outras causas pertinentes às mulheres. O feminicídio é a morte da mulher, mas não é a morte da mulher do traficante, que estava no lugar errado quando o seu companheiro sofreu uma emboscada. Não é a morte da mulher que se assustou com o roubo de veículo, saiu com seu veículo e foi alvo de uma bala perdida. É a morte da mulher resultante dessa relação de gênero, resultante dessa violência familiar e dessa violência que é construída entre 4 paredes de um lar. E que eu não canso de dizer que para muitas mulheres esse lar não é um doce lar. Esse lar é palco de uma violência constante e de um índice, né, de intensidade. Cada vez mais a gente verifica isso, né? Nos exemplos que você deu, a motivação é fútil, matar alguém por causa de um controle remoto, né? E o ato da violência é cada vez mais intenso em direção às mulheres vítimas. Agora, deputada Mônica, durante a instalação da CPI, a senhora trouxe uma informação que é destaque em muitas pesquisas, né? De que a mulher negra é a principal vítima de feminicídio, né? Aqui a senhora atribui isso, aqui as senhoras atribuem essa informação. Primeiro, quero corroborar as palavras da deputada Marta Rocha. Acho importante a presença de mais mulheres no parlamento, porque a gente traz as experiências vivenciadas pelas mulheres e frisar que a experiência vivida pelas mulheres negras, historicamente, tendo seus corpos objetificados, as mulheres negras têm a sua vivência enquanto mulheres hipersexualizadas, completamente objetificadas, e isso tende a fazer com que o corpo dessa mulher seja um corpo descartável, um corpo com mais permissão de ser brutalizado. Então, historicamente, numa sociedade cimentada pelo racismo estrutural, um racismo que é estrutural, mas que também estrutura as relações cotidianas que acabam incidindo nas relações entre famílias, nas relações entre 4 paredes, e a futilidade da morte das mulheres negras e a violência, a brutalização dos corpos das mulheres negras, sejam mulheres cis ou trans, é evidente por conta da cor dessas mulheres. E como é que a comissão pretende atuar com relação aos casos de feminicídios que vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Nós já aprovamos na primeira reunião uma série de pessoas que serão ouvidas e vamos começar com a doutora Adriana Mello, que é a juíza da Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar. Além de estar naquele juizado há mais de 10 anos, ela também é uma pesquisadora do tema feminicídio. E nós vamos estar ouvindo a Polícia Civil, com seus dados estatísticos, como você colocou aqui, né, do número de tentativas apenas no mês de janeiro, tentativa de feminicídio. Só para se ter uma ideia, acredito que a deputada Mônica tenha visto esse dado, em média foram registrados 379 casos de violência contra a mulher. Tá? E isso a gente pode ter absoluta certeza que é um número invisível, ou seja,
há um número muito maior de casos que não chegaram até um registro de ocorrência numa delegacia de polícia. A gente tem, de um lado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? A gente tem um pleito antigo das mulheres, que é a Patrulha Maria da Penha, que é o monitoramento dos homens, né? Que tiveram a medida protetiva de afastamento do lar decretado. A gente tem aí alguns ensaios da Polícia Militar para fazer um atendimento diferenciado a essas mulheres, né? Quando você entra nos dados do 190, 45% das ocorrências não tem a ver com crime, mas no restante você vai alcançar quase 30% de fatos ligados à violência contra a mulher. Se você passar em qualquer plantão das 150 delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro, pode ter absoluta certeza que haverá no mínimo de 1 a 3 registros sobre violência contra a mulher. Então, a gente vê que esse fenômeno é imenso, né? E a gente quer olhar para o outro lado, para a rede de proteção, até onde a saúde está atuando, até onde a rede de proteção propriamente dita, assistência social, assistência jurídica, né? Por exemplo, tem um dado que a gente pretende aprofundar na CPI, que é a obrigatoriedade da notificação da violência doméstica. Isso é lei. O fato é que os hospitais, os médicos não fazem o cumprimento dessa lei. Então, uma mulher que pode chegar num hospital com o braço quebrado e com vestígio de esganadura, talvez ela não esteja com uma lesão corporal, talvez ela esteja com uma tentativa de feminicídio. E se não houver um movimento da polícia para que esse fato seja apurado, provavelmente essa tentativa pode se tornar no resultado morte. Então eu penso assim que a CPI tem um universo para conhecer e, sem dúvida nenhuma, vai estar dando a sua contribuição para enfrentar esse fenômeno. E a que vocês atribuem essa informação, por exemplo, do atendimento, né? Não informar a polícia, uma mulher que chega ao hospital com todo o sintoma de que pode ter sido, sim, uma agressão dentro de casa, do marido, de um amigo, enfim. Por que não está sendo noticiado isso à polícia? Acho que é muito recente, né, a conquista de direitos pelas mulheres. A historiadora Mary Del Priore diz que, né, esse olhar humanizado para as mulheres e para as crianças, consequentemente, é muito recente na história das sociedades contemporâneas. Então, olhar para a mulher ainda como sujeita de direitos, como cidadã plena e não como cidadã de segunda classe, isso é introjetado, é inconsciente. Então, naturalizar a violência contra a mulher é exatamente também um dos papéis pedagógicos dessa CPI, para que haja um olhar desnaturalizador da violência contra a mulher, né? Então, da humanização desse corpo, desse treino do olhar, desde o profissional de saúde, às demais categorias profissionais, ou ao vizinho. A gente está falando de desnaturalizar um processo que é das sociedades, que está no inconsciente das sociedades como natural, e ainda como natural, que o corpo da mulher seja disposto pelos homens e seja alvo de ameaça, de brutalização e, consequentemente, da vitimização maior, que é a morte desse corpo feminino. Então, essa CPI também tem um cunho pedagógico, não só para a sociedade, mas principalmente para os profissionais e para os profissionais de saúde, né? Eu queria apenas dar uma contribuição em cima da reflexão feita pela deputada Mônica. Primeiro, há uma dificuldade das mulheres se sentirem sujeitos de direito. Segundo, na área da saúde, o médico e a enfermeira, e repara que a enfermagem é a segunda profissão feminina, só perde para o magistério, ele acha que se a notificação vai o colocar como testemunha daquele fato. Então há esse certo receio de figurar como testemunha. Por outro lado, é preciso que a população saiba que não é apenas a vítima que pode noticiar a violência, qualquer do povo pode. Isso já foi amplamente discutido no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente se lembra aí do episódio daquela mulher que aconteceu na Barra da Tijuca, apesar da intervenção dos vizinhos e do porteiro, essa mulher apanhou por mais de 4 horas para que ela gritou socorro por mais de 4 horas para que alguém pudesse entender que ela precisava efetivamente de socorro, e acho que
as marcas deixadas no corpo dessa mulher traduzem muito bem a intensidade dessa violência. Então, acho que a gente tem que trabalhar exatamente nessa questão que a deputada Mônica bem colocou, que é não só a população entender a mulher como um sujeito de direito, mas ela também, né, ter esse sentimento de pertencimento e buscar ajuda e entender que briga de marido e mulher, a polícia tem que meter a colher. Eu diria que a sociedade tem que meter a colher. Também, claro, né? com certeza. A gente tem um depoimento agora de uma mulher que sofreu diversas agressões do marido. A imagem dela vai estar escura e a voz distorcida para não expor a vítima. A primeira briga que teve foi quando ele me apertou, me deu uma sacudida, né? E a minha irmã viu e isso gerou muita polêmica na minha família porque foi um sinal. Só que depois ele chorou muito, disse que estava nervoso e eu justifiquei, coloquei a culpa toda em cima de mim, dizendo que eu deixei ele nervoso e que isso era ciúmes e tal, mas que não era nada demais. Após o nosso casamento, ele passou a beber, começou a querer sair, ir pra bar, ir pras coisas assim, sem me levar. Aí eu questionava, né? Fui questionar. Foi quando ele apresentou a primeira vez que eu fui questionar com ele por que ele havia saído e tal. E ele, simplesmente, ele me agrediu. Foi uma noite horrível. Horrível porque ele me bateu muito. Ele puxou meu cabelo, eu tenho marca no cabelo. Eu tenho uma falha na parte frontal, porque ele arrancou um pedaço do meu cabelo e me enforcou, torceu o meu pescoço. Eu fiquei toda marcada esse dia. Eu pensei que eu fosse morrer. Eu só pedia pra ele parar, por favor, pedia pelo amor de Deus pra que ele não fizesse isso. E eu não contava isso pra ninguém, porque eu tinha medo, vergonha. É uma série é um misto de sentimentos que você tem. Qualquer coisinha que ele ficasse nervoso, me batia. Teve uma vez que ele deu sequência com a minha cabeça no freezer. Eu pensei, ele era louco. O tempo desse nosso primeiro bloco está acabando, então a gente vai continuar a comentar agora esse vídeo no segundo bloco. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.